Naquela época, o povo judeu, para quem Jesus está falando, vivia extremamente apertado, maltratado. Só Roma, você sabe qual era a alíquota de imposto que Roma colocava sobre o povo judeu? Que Roma era o povo dominante sobre o judeu. Só para os romanos eles tinham que pagar 70% de imposto que eles ganhavam. 70%. E o que sobrava ainda tem que dar um dízimo para a igreja, que estava falando dos fariseus, dos líderes religiosos. Então você imagina como que aquele povo vivia. E ainda assim Jesus diz o seguinte: não deixe de fazer. Você vai ver que lá na frente tem um capítulo, ele chama os líderes religiosos da época de hipócrita, de serpente. É uma coisa violenta, Jesus pega pesado com ele, mas ainda assim ele diz: não deixe de dizimar e ofertar. Sabe por quê? A igreja abrir essa oportunidade de dízimo e oferta para o povo de Deus é um privilégio, é uma bênção, porque aquele que dá, dá-se-vos á. Aquele que age de misericórdia, recebe misericórdia. E quando você traz o seu dízimo, a sua oferta, você não está entregando, é um ato espiritual. Ele se confirma fisicamente, mas ele é um ato extremamente espiritual. Vou te dar um exemplo. Você, quando recebe o perdão de Deus sobre os seus pecados em Cristo, você, quando recebe esse perdão, quando você aceita Jesus, quando você entra, né, para a turma do Cristo, alguém chega para você e te dá um certificado, desce um anjo e te dá um certificado espiritual: seus pecados estão perdoados. Acontece isso? Não, mas você sabe no seu espírito que você está perdoado e que você tem direito à vida eterna. Não é assim? Amém, querido? Queres ter a certeza da salvação? Digam amém. Se você não tem, tenha, porque em Cristo, tudo foi perdoado, tudo se fez novo. Cristo é a segunda chance, é o amor de Deus para qualquer um de nós que acredite. Mas você não recebe, não desce um anjo e te dá um certificado. Está aqui, ó, certificado da salvação dele do céu. É na fé, é no Espírito que você sabe. O dízimo é a mesma coisa. Você, quando dizima e oferta, a Bíblia diz: dá e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Você, quando traz seu dízimo e sua oferta, não é automaticamente que vem um diácono aqui te dá 10 vezes mais ou te recomenda. Não, você deu. Mas pela fé no Espírito, a gente sabe, a gente tem certeza que aquilo ali está sendo entregue pela fé para Deus, na mão de um homem, mas no Espírito para Deus. E Deus vai dar um jeito de te recompensar, de não te deixar na mão. Eu creio plenamente nisso, convictamente nisso. Eu vivo isso desde pequeno, desde que me converti. Senão não estaria aqui falando. Então isso é um privilégio. Não deixe de dar o teu dízimo, a tua oferta. Nós temos vários desafios aqui na igreja. Somos uma igreja pequena, um espaço grande aqui na Barra. Temos várias ações que a gente não tem conseguido fazer. Até as contas básicas, que é o nosso aluguel, a gente tem tido dificuldade de pagar. Mas tem várias ações que a gente gostaria de voltar a fazer, ações sociais. Cidade de Deus, quanto tempo a gente não vai lá? E isso vai ser feito pela fé, pelo amor de cada um que está aqui. Deus te abençoe grandemente. Entenda isso como um privilégio, como um amor de Deus em deixar o seu povo, pela fé, ser o mantenedor da sua igreja. E fique tranquilo. Deus não é tomador. Deus é um Deus doador. Ele não fica devendo a ninguém. Amém, querido? O diácono Cleiton está aqui, eu vou orar. O diácono Cleiton está aqui com a maquininha. A diaconisa Michele com a salva. Se você quiser dar dinheiro em espécies, a diaconisa Michele vai estar passando por aí, você pode colocar na salva. Se quiser a maquininha, levanta a mão, o diácono Cleiton vai aí e leva a maquininha para você. Tem aqui o QR Code também, para você fazer o Pix da igreja, também está aqui. Você pode escolher, se quiser, levanta, faz aqui. Vamos orar. Paizinho amado e querido, conforme a tua palavra, está aqui o teu povo, os dízimos, as ofertas, pela fé,
fé, em amor, estão sendo trazidas em nome de Jesus, Pai. Declaramos que elas se multiplicarão a ponto de dar conta de todas as nossas despesas, assim como multiplicarão na vida de cada dizimista e ofertante que, pela fé, conforme a tua palavra, está fazendo esse movimento de manter tua obra. Pai, abre portas, dá ideias, novos contratos, promoções no trabalho. Abençoamos a vida financeira do teu povo, dos dizimistas, dos ofertantes, de forma sobrenatural. Declaramos a tua bênção sobre a vida de cada um aqui, conforme a tua palavra, a tua orientação e a tua vontade. Que vivamos de forma boa, perfeita e agradável. Se tem alguém aqui passando dificuldade, em nome de Jesus, declaramos um milagre, declaramos um movimento. Pessoas chegarão, vão ajudar, nós vamos saber, nós vamos participar, os irmãos, vai haver um movimento, o céu vai se abrir, coisas vão acontecer essa semana, mas em nome de Jesus essa necessidade será sanada. Orienta, mostra, não sei como, mas pela fé eu creio que todas as necessidades do seu povo serão supridas em ti, em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Estou correndo lá para as crianças. Eu acho que a criançada já até foi. A pastora Cíntia foi com eles? Foi. Ah, então estão em boas mãos, né? Amém. Pastor Cléber. Boa noite, queridos. Fraco para a cabeça, boa noite de vocês. Cada vez que vocês falam boa noite para aqui, você não está sair correndo. Boa noite, gente. Boa noite. Muito bom. Queria chamar o Luiz Fernando aqui na frente, por favor. A gente tem um aviso para dar muito importante, muito legal, que vai acontecer daqui a pouco. Todo mundo está convidado a participar. Eu estarei na frente, porque a pessoa que mais faz esforço fica na frente, no meio atrás. Voga. Eu sou voga, então. Eu vou ser o voga. Você acha que eu vou vocação para ser voga? Homem de pouca fé. O Luiz Fernando vai dar um aviso de uma atividade que a gente vai fazer, que eu estou muito animado para fazê-la. E quero convidar o maior número de pessoas para a gente estar lá junto. Vai ser demais. Então, queridos, a gente está organizando. Deixa eu começar fazendo uma pergunta. Alguém que já remou, seja numa canoa havaiana, numa esquife, que legal, bacana. Academia vale. Pois bem, a gente vai fazer uma comunhão, que na verdade a canoa é um pretexto para a gente poder se encontrar. Então vai ser um encontro de comunhão, um encontro de família, uma experiência muito singular, uma experiência que eu tenho certeza que vai te marcar para sempre, que é uma remada numa canoa havaiana, num lugar maravilhoso que tem aqui na Barra, que é o canal, que é o canal de Marapendi. Tem? Pode botar? Não vai ser ele não. Deixa eu ver como está aparecendo. Aquele lá. Então, ó, o lugar que a gente vai sair é exatamente dessa base aqui, chama Base Una. Fica ali, pode colocar o áudio se tiver. Naquela saída para a praia que está aqui direto. É no início da reserva de quem está indo da Barra para o Recreio, né? Tem um quiosque chamado Pesqueiro, e esse é o lugar que a gente vai sair. Isso é o que nós vamos fazer juntos. Vai dar certo. Então, o que eu posso dizer para vocês é que é uma experiência mágica e transformadora. Jesus andou sobre o mar. Então, vai dar certo. Amém? Vai dar certo, vai. É uma experiência transformadora. Eu conheci a canoa havaiana há 4 anos atrás.
E aí um dia, trocando ideias, é que eu falo mais sobre isso, porque literalmente transformou a minha saúde física, a minha saúde mental. E todo mundo que eu tenho oportunidade para convidar para fazer essa atividade, que na verdade é a minha atividade física, mas podia ser qualquer outra, eu convido, porque o contato com o mar, o contato com a natureza, é um lugar lindo. A gente, dando tudo certo, a gente vai conseguir entrar num pedaço chamado Pantanal Carioca, que você esquece que você está aqui na cidade do Rio de Janeiro, você não vê prédio, você só tem contato com a fauna, com a flora, e fica tudo aqui bem pertinho. Então, assim, uma experiência realmente muito especial. E como eu comecei falando, na verdade, o canoa é um pretexto para a gente poder se encontrar e a gente ter um sábado, porque vai ser um sábado, eu acho que a data está aqui, dia 7 de junho. Então vai ser um sábado, às 7 horas da manhã, não, mas está muito cedo, não está cedo. 7 horas já é um horário relativamente, assim, limite para a gente sair para remar. Porque se tiver um dia ensolarado, começa a ficar muito sacrificante. A gente deve ter mais ou menos ali 1h e 10 de atividade entre as instruções e o início da remada. Agora, o que eu queria falar, pastor Kleber? Não tem perigo algum. Mas eu não sei nadar, Luiz, não tem problema. Porque o risco, nesse ambiente controlado que a gente vai remar, o risco é zero. Zero mesmo, assim, da canoa poder virar. E a gente vai fazer o que a gente chama de catamarã, que é quando você amarra 2 canoas havaianas, então vira uma embarcação mais estável. Você também pode pensar assim, pô, mas eu não tenho um condicionamento legal. Também não é um problema. Porque a nossa remada vai ser uma remada recreativa. E eu não vou falar agora para não dar spoiler, vocês vão descobrir assim um segredo sobre a canoa que faz com que a gente possa estar com uma pessoa de 85 anos até com um indivíduo todo sarado, cheio de disposição. Tem um segredo, mas aí eu deixo para falar isso quando a gente estiver juntos, mas só para te falar, que é o seguinte, a gente tem que ter sincronia. Então não adianta você ter uma pessoa que está com muita disposição e uma pessoa com pouquíssima disposição, porque se você não entrar na água junto com o remo, a canoa não anda. O que significa que é um esporte extremamente inclusivo. Então, mesmo que você não esteja se sentindo com muito condicionamento físico, vá, se você assim desejar, claro, porque vai ser uma experiência que a gente vai refletir sobre unidade, a gente vai refletir sobre fazer as coisas respeitando o tempo do outro. Enfim, tem um monte de aprendizado super bacana, além da experiência que eu tenho certeza que vai ser mágica. Quantos lugares tem? Porque esse é um ponto importante. A canoa, a gente só tem 4 canoas. Significa que a gente tem 24 lugares, porque cada canoa dá 6 pessoas. Então só temos 24 vagas. O valor é de R$100. E a gente, depois da remada, vai ter um café da manhã. Esse café, não está incluso, esse café da manhã vai ser um café coletivo. Tem a possibilidade de fazer um café da manhã no local, mas fica muito mais caro, não vale a pena. Então assim, é um café da manhã coletivo, que cada um leva alguma coisa e a gente faz uma partida no final. Se você tiver sem grana para ir, mas você está muito afim de ir, não deixa de falar comigo também, tá? Porque eu desejo muito que você possa ir, e se tiver um momento mais delicado, mais apertado, a gente vai encontrar um caminho. É isso, é daqui a 2 semanas, eu preciso fechar exatamente o número de canoas, não na véspera. Eu preciso fechar isso com pelo menos uma semana de antecedência, o que significa que no final dessa semana eu já vou dar um indicativo de quantas pessoas vão estar participando. Eu estou lá no grupo do WhatsApp, eu me chamo Luiz, lá no grupo do WhatsApp, você pode me acionar por lá, pode pegar meu contato direto, e estou aqui na comunidade também para você poder bater um papo comigo. Vá, vai ser mágico, vai ser transformador, e vai ser muito bom a gente estar juntos nesse sábado. Eu vou, estaremos lá e vou tirar onda, em nome de Jesus. Entendeu? Eu espero ter um par assim, bem legal também para fazer comigo na sincronia. Vai ser ótimo. Queria que você abrisse por gentileza em Romanos 12, daqui a pouco eu vou cantar também. Queria te agradecer, tá? Obrigado. Romanos capítulo 12. Eu acho que vai ser muito bacana esse negócio, sabe? A gente tinha um grupo de futebol aqui na igreja, muito bom também, com o Gonçalves e o Pantera, que a gente jogava aqui e era bacana. Acho que a gente tem que fazer essas atividades mesmo. Você que está nos visitando hoje, seja muito bem-vindo. Você que é da nossa comunidade, que bom ter você aqui com a gente.
Romanos capítulo 12, verso 1 diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelo amor de Deus, que apresenteis vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Obrigado pela tua palavra, por esse tempo tão lindo de comunhão, de adoração, de celebração, de entrega de compromisso da nossa comunidade, como foi falando por último que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa carta de Paulo aos Romanos, queridos, é uma carta que fala sobre o estado atual ali, quando ele está escrevendo no contexto do Império Romano, da humanidade. É uma carta que fala que Jesus chega na hora certa, na plenitude dos tempos. É uma carta que fala sobre um homem longe de Deus, de uma criação afastada e perdida da presença de Deus, desse rompimento da criação, da criatura com o Criador. E fala que por conta disso, que a ira de Deus se manifesta contra toda a impiedade. No capítulo 1, no capítulo 2, ele vai falar sobre a condenação dos judeus, do não judeu depois. Depois ele vai dizer que ninguém chega diante de Deus e é justificado pela sua própria força, pelo seu próprio mérito. Isso é maravilhoso demais, saber que Deus nos ama. E ponto. Deus te ama. E o quê? Não, Deus te ama. Você é amado por Deus. Você é amada por Deus. Deus decidiu te amar, e esse amor de Deus por você e por mim não é um amor meritório. Eu não fiz nada para merecer esse amor. Ele simplesmente decidiu nos amar. Ele simplesmente decidiu olhar para a gente com um olhar de amor, com misericórdia, com bondade. É a bondade de Deus que Paulo vai dizer em Romanos, que é a bondade dele que nos conduz às mudanças necessárias. Eu não mudo porque existe uma regra, existe uma régua que está medindo de medição sobre o que vai me fazer ser ou não aceito por Deus. Eu mudo até mesmo, e as coisas que eu preciso mudar acontecem movidas pelo amor dele e pela bondade dele. É bom saber que você é amado, que Deus te ama, e que aquilo que precisa acontecer na sua vida acontece pela bondade. É a manifestação do cuidado, é a manifestação do amor de Deus por nós. Ele vai falar sobre o exemplo de Abraão, que já com dias avançados, Deus dá uma palavra para ele, dizendo que ele seria pai de multidões, e ele nem filho tinha. E Deus já estava traçando, escrevendo um novo futuro para Abraão. Eu gosto de pensar que Deus é aquele que intervém na história das nossas vidas e tem poder de escrever um novo ciclo, um novo momento, uma nova história. Me faz pensar na palavra de Dr. Martin Luther King, que dizia que fé é você assinar uma carta, um papel em branco e deixar Deus escrever uma nova história. É óbvio que a gente não chega para Deus como uma tábula rasa, uma coisa vazia. Você chega com seus conteúdos, com as suas bagagens. Às vezes as pessoas chegam num ambiente de fé como esse, cheio de histórias, cheio de conteúdo, cheio de experiências positivas e negativas, cheios de fracassos e cheios de grandes vitórias também. Mas o lindo é você ter a capacidade de escrever uma carta e escrever embaixo e falar: Deus, escreve do seu jeito agora. Eu creio que Deus quer fazer uma coisa do jeito dele na sua vida em 2025. Eu creio que Deus é poderoso para começar uma nova história, um novo capítulo na história da sua vida, bem diferente daquilo que talvez você mesmo tenha planejado. Talvez você tenha escrito uma história linda sobre a sua vida, um livro de memória, um livro de propósito, um livro dos sonhos, e na verdade o caminho que você viu foi tudo dando errado, tudo degringolando, tudo enguiçando. Não dá aquela sensação às vezes que a coisa está enguiçada? Você não planejou bem alguns fracassos da sua vida. Você se planejou muito para ter sucesso e ninguém aqui planeja fracasso na vida. Ninguém aqui planeja percalços na vida. Mas é a realidade da vida de todos nós. Nós temos demandas, nós temos fracassos, nós erramos muitas vezes. Gosto do Michael Jordan quando ele falou: eu precisei errar muitas vezes para fazer aquele Air Jordan, que é aquele salto dele, e aquele pulo dele, a distância para fazer aquele arremesso, para colocar a bola lá na cesta. Ele falou: eu precisei errar muitas vezes. Só que as pessoas não veem o quanto que ele errou, só veem o que ele fez, deu certo. A vida nem sempre dando certo sempre, às vezes você está errado.
Às vezes você é um vaso de honra que quebra na mão de Deus, na mão do oleiro. Às vezes você é uma mulher de Deus que quebra em algum momento da história. Você fracassa. Mas o lindo disso tudo é que Deus tem poder para fazer uma história nova. Eu não sei o quanto que você tem de história para contar sobre a sua trajetória. Eu não sei quantos fracassos você acumula ao longo da sua vida. Mas eu estou aqui para dizer em alto e bom som que Deus é poderoso para escrever algo novo na sua vida, na sua trajetória. Amém. Emocionalmente falando, diga amém quem crê. Amém. Espiritualmente falando, diga amém. Amém. Profissionalmente, no casamento, nos negócios, na perspectiva de vida, na definição profissional, na arte, no seu talento, no seu dom, no ministério. Deus é poderoso para fazer uma coisa nova. Como é difícil para algumas pessoas acreditarem que depois que quebram podem se levantar novamente. Mas está aqui alguém que diz que 7 vezes cairá o justo, o Senhor o levantará. E a gente é levantado pelo amor dele, a gente é levantado pela misericórdia, pela graça e pela misericórdia. A graça é um favor que eu não mereço. Mas o que eu tenho que fazer? Não, é um presente. É um pix de Deus na sua vida. Um bom pix. Um grande pix. Mas o que eu mereço? O que eu sou? Eu não fiz nada para merecer. Por que eu estou herdando isso? Não, porque você... Mas o que eu fiz? É graça, é um presente. E às vezes, eu estava vendo uma matéria interessante essa semana da Balenciaga, que a história da Balenciaga, que esqueci o nome dele, Estevão Balenciaga, acho que é Estevão o nome dele, que ele constrói a Balenciaga toda em cima de uma Balenciaga, ela tem um jeito de estética da moda, que é uma coisa, você olha assim, você fala bem estranho, umas coisas estranhas, né, da Balenciaga, mas que é uma das maiores marcas do nosso tempo, e ela foi toda feita a partir de uma pessoa de rua. Olha que coisa interessante. Uma pessoa de rua que vivia na rua. E que mesmo vivendo na rua, ele tinha uma capacidade inventiva tremenda de se arrumar. Todo dia ele estava com uma roupa nova. Ele botava uma cor embaixo, uma outra cor em cima, ele botava um casaco por cima, e aquilo ficou uma coisa tão diferente. E ele passava e via aquela cena e falava assim, que coisa interessante, essa capacidade que essa pessoa tem de ser inventiva, mesmo na fala. Ele pegava uma roupa, um pedaço de roupa aqui, um pedaço ali. E existem dezenas de fotos dessa pessoa que morava na rua, que ele foi fotografando, e depois a moda foi surgindo a partir desse referencial. Essa pessoa surgiu e sumiu na história, depois nunca mais se teve notícia dela, mas foi uma referência da Balenciaga. É mais ou menos umas coisas que acontecem na nossa vida, que está ali meio maltrapilho, e Deus pega e faz uma coisa nova. Deus vai fazer uma coisa nova na sua vida esse ano de 2025. Aquilo que parece ser trapo na sua vida, Deus vai dar um jeito de fazer um mosaico de beleza, de costura, de inventividade, que vão olhar para você e falar assim, pô, eu pensei que estava muito ruim, mas você deu um jeito de fazer essa coisa muito ruim, fica muito boa na sua vida, e você deu uma cara nova. Alguém acredita nesse negócio que eu estou falando? Diga um amém bem alto. Mas você acha que assim, não, mas eu perdi, eu já... Está em frangalho, está em maltrapilho, está acabado. E ele vai pegar e vai fazer um mosaico. Você vai ter uma graça de pegar e fazer. Deus vai falar, eu vou fazer de você um vaso novo em 2025. Eu vou fazer da sua vida um instrumento novo. Eu vou fazer. Mas quebrou, não dá para colar mais. Então ele vai fazer um novo, vai fazer uma outra coisa. Mas se der para colar, ele vai fazer um mosaico. Eu gosto de pensar que nem toda obra de arte maravilhosa é dentro de uma estética perfeita. Às vezes é resto. Se fosse uma estética perfeita, minha vida não serviria. Eu não poderia ser pastor. Mas graças a Deus não depende da estética perfeita, depende de Deus, que pega inclusive colchas, faz uma colcha de retalho a partir de coisas. Na minha vida não são coisas, é o resultado de muitos fragmentos. E que tem uma beleza nela, porque Deus decidiu juntar tudo e fazer algo novo. Ele é poderoso. Alguém crê nisso em nome de Jesus? Nós precisamos entender, eu estou falando isso, fazendo essa reflexão introdutória, para pensar em Romanos, porque ele está falando sobre metanoia, sobre uma mudança de perspectiva.
Como é que você se vê? Como é que você está vendo a sua vida esse ano? Como é que você tem? O que você planejou para os últimos anos da sua vida e que deu tudo errado e você está no meio do caminho falando assim, caraca, deu tudo errado. Caraca, por que as coisas não aconteceram agora? Eu estou parado na beira do caminho. Porque eu me preparei, eu me organizei para dar certo e deu tudo errado. A minha provocação nessa noite é que você tenha uma capacidade inventiva de olhar para esse caos que está aí e ver beleza nele, e ver possibilidade. E ver que Deus é poderoso para pegar esses fragmentos que se tornou a sua vida e fazer uma coisa inusitada, fazer uma balanceada da sua vida. Balanceada só é balanceada por causa de coach, de retalhos. De alguém que olhou para retalhos, para resto e viu beleza, e viu possibilidade. Para alguém que viu fragmentos e viu possibilidade. Eu queria ser Coco Chanel, não deu para ser Coco Chanel. Mas dá para ser balanceada. Dá. Ah, não deu para ser Louis Vuitton, mas deu para ser balanceada. Ah, mas quem olha no primeiro momento para balanceada não gosta. Mas quem olha com precisão vai ver beleza e arte. Nem todo mundo vai gostar de balanceada. Mas nem todo mundo cabe na Louis Vuitton. Mas quem tem um olhar diferenciado vai olhar para balancear e vai ver, uau, tem arte nisso ali. Mas como é que nasceu? Pô, tinha um cara lá que morava na rua, não tinha roupa. Cada dia alguém dava um pedaço de roupa para ele, ele juntava um pedaço daqui, um pedaço dali, um pedaço daqui, um pedaço daqui, um pedaço daqui, um pedaço dali. E virou estética, virou uma outra linguagem do mundo. Não precisa metanoia. É essa capacidade que você precisa ter, e eu, de olharmos para áreas da nossa vida que deram errado e falar assim, como é que faz para dar certo agora nesse negócio? Porque não tem como você deixar de ser você. Você é você mesmo. E Deus ama você mesmo. E quando você chega todo quebrado, Deus já sabia que você estava todo quebrado. Toda quebrada, toda ruim. E não adianta você querer fugir e achar que também se achar impostora ou impostor. Não, é você mesmo. Deus fala, eu amo você, eu dei um talento para você, eu vou usar você. Não, mas as pessoas, mas eu não estou no padrão. Não se trata dessa regra aí. Você não vai estar necessariamente no padrão e vai cumprir a exigência do status quo. E é por isso que a gente fala de Deus de restauração. O Deus que pega as coisas que não são como se já fossem, como se já existissem. É o Deus que faz do nada tudo. E às vezes ele faz também daquilo que existe, está totalmente fragmentado. Paulo está falando, a mente precisa mudar. A sua visão de mundo, a metanoia precisa acontecer. A sua perspectiva sobre você mesmo, sobre o seu chamado, sobre a sua missão, sobre o seu papel no tempo e no espaço precisa acontecer a partir dessa virada de chave. Você não é um erro de Deus. Você não é um caso perdido de Deus. O seu talento tem um propósito, sim, e pode cumprir o sim. Quando eu comecei a cantar na igreja, várias pessoas falaram para mim, você não tem voz, tua voz é rouca, essa voz rouca não serve para nada. Eu vi muito isso. Tinha uma professora de música lá em Goiânia, o nome dela era Demônia. Não, mas podia ser, o nome dela podia ser Demônia. Acho que era o sobrenome dela, Satanás, uma coisa assim. Ela era, você não tem voz, você nunca vai cantar na vida, garoto. Eu com 17 anos, eu com 18 anos. Tinha um outro crente lá, o irmão do pastor. Essa mão tua toda torta, você não vai tocar nunca. Você não tem idade para tocar. 17 anos já está velho. E eu me senti exatamente aquilo que ele falava. Eu não consigo, não vou dar conta. E toda vez que ele me via tentando tocar o violão, ele olhava para você, não, você não. Sabe aquele olhar assim de crente, cheio de demônio? Quem sabe ter demônio na gente? Você sabe aquela fala? Não, né? Ah, e aí, neguinho? Pô, esquece esse negócio. E eu comecei a acreditar naquelas falas ali. Eu acreditei que meu tempo tinha acabado. Eu
Eu acreditava que assim, eu não dava mais tempo. Com 17 anos eu falei assim, quando eu tentei pensar em entrar na música, eu já tinha um não como uma frente ali na minha frente. Eu tinha um não desse irmão pastor. Você já morreu? Talvez. E tinha um não da demônia, lá de Goiânia. Essa voz aí, garoto, você não vai cantar não, esquece esse negócio aí. Não dou um ano, você vai estar sem falar. Ela falou isso, não dou um ano, você está sem voz, você não fala mais. E eu olhava para algumas vozes e eu falava assim, realmente, eu não tinha a voz desses cantadores que estavam ali. Eu não tinha, não tem mesmo. Eu não tinha voz limpa. Eu sentia essa voz aqui que vocês estão vendo aí, ó. Eu não tinha voz. Sabe o que eu tinha? Eu tinha essa voz. E foi exatamente essa coisa que não servia para a estética organizada que virou tendência. É o que Deus quer fazer na sua vida e Ele vai fazer em nome de Jesus. Aquilo que parece ser o contrário, aquilo que parece ser, isso aí é um despropósito, pode virar tendência. Hoje é muito comum, hoje não, há muitos anos, ele canta tipo o Kleber Lucas. Já ouviu ou não ouviu isso? Eu virei tendência. É mais ou menos o que Deus é poderoso para fazer na sua vida, porque Ele pega situações que, humanamente falando, era improvável. Quando eu estava com 37 anos de idade, eu comecei a acreditar mais nas coisas. E eu falei um dia, eu estava em Brasília, entrando no avião, procurei um músico da banda e falei, Wallace, eu queria aprender a tocar teclado. Ele olhou para mim no avião Finger, indo para Fortaleza, para Recife. Pô, bicho, você está com 37 anos, cara, você tem disco de ouro, tá tudo quanto é canto, platina, tudo. Você não precisa, você tem músico, você pode ter a banda se você quiser. Você não tem mais idade para isso. Eu falei, conheço essa voz, Satanás. É aquela diabo, dona demônia lá que falou junto com o Luiz Cláudio. Quando eu estava no fim, ele entrou e falou assim, você não dá mais tempo para você aprender. Eu falei assim, opa, vou virar tendência. Eu falei para ele, me dá um nome de alguém que vai me dar aula de piano, porque daqui a 3 anos, eu vou estar com 40 anos e vou estar tocando piano. E alguém chegou que estava na banda e falou assim, cara, não vai aprender, não vai aprender, você não tem mais mão, você não tem dedo. Eu e minha mão, né? Sempre alguém querendo paralisar minha mão. Você não tem tempo, você não tem dedo para isso, você não vai ter articulação para isso, já está velho. Eu falei assim, né? Então tá bom, me espera lá embaixo. Quando eu comecei, procurei o melhor professor de piano. E quando eu estava com 39 anos, eu estava em Jequié, na Bahia. E a banda estava lá tocando e tal, eu tô tocando. Aí eu parei e falei assim, pessoal, eu quero tocar uma música hoje, a banda. Como assim? Eu falei, vou tocar uma música. Sentei lá em Jequié, um clube atlético, parece que tem lá em Jequié. Jequié tem estudo. Peguei o piano, eles ficaram olhando para mim e botei 39 anos. Te agradeço, Deus, se lembrar de mim assim, pelo seu favor, que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. E a banda começou a ouvir. Você mudou a minha história. Era só isso. E fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou. Aí fui mudando o ritmo. Era só isso. Te agradeço, Deus, e no deserto, só uma latinha. Depois foi mudando o ritmo. Você insiste.
nos 40. Flores de maio, sol de verão, a primavera está chegando, eu fim da solidão. No padal encontro casa, andorinha, ninho para si. Meus teus andares, nuvens e raios sobre o sertão, avisa lá que está chovendo, o fim da sequidão. Diz ainda que a gente conseguiu sobreviver à dor, que Deus mandou chuva. Canta só. Primavera e verão, no outono, inverno e não. O Senhor é meu pastor. Na alegria e na dor, eu confio em ti, Senhor. Nada vai me separar do seu amor. Nada vai me separar do seu amor. Isso. Sabe o que é isso? É uma capacidade de você repensar a partir do fragmento. É repensar a trajetória. É o que Paulo está falando. Eu estou pedindo para vocês, em nome de Jesus, se ofereçam a Deus, se entreguem a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável, como um culto racional, que não tomem a forma de um sistema que quer te definir, e não tomem a forma de uma sociedade que quer te encaixar e te enquadrar nela e dizer o que vai ser a sua vida, mas seja transformado por uma visão da mente, por uma mente nova, por uma releitura da sua própria trajetória, por transgredir muitas vezes um status e uma forma de ser que querem te dizer o que vai ser a sua vida, o que é beleza, o que é o belo, o que é o certo, o que é o convencional. Porque nem sempre você vai estar encaixado dentro de uma coisa convencional. E não é pelo fato de você não estar encaixado numa estrutura convencional que a sua vida vai ser um erro que não serve para mais nada. Não. Deus vai fazer de você uma balanceada. Deus vai dar um jeito de fazer de você um vaso novo. O profeta vê, desce a casa do oleiro e Deus fala, desce lá que eu vou falar contigo. Ele fala, tinha um homem, o oleiro estava fazendo o seu vaso. E como o vaso que estava na mão do oleiro estragou, o oleiro não desistiu. Ele fez um outro vaso. É isso que Deus faz. Paulo está falando, não tome essa forma de um sistema que vai dizer para você o que é, mas seja transformado pela renovação da vossa mente. A mudança começa aqui na mente. E todo dia você precisa fazer um exercício de mudança. Mudança é diária. Mudança não adianta manjar se não tem mudança na mente. Não adianta bariátrica se não tem mudança na mente. Não adianta fazer alguns subterfúgios se não há uma disposição de, cara, eu preciso mudar a perspectiva. Eu vou estudar, eu vou correr atrás disso aí, eu vou trabalhar. Porque eu também não vou querer sonhar com mudanças e fazendo a mesma coisa. Eu vou para cima, vai para dentro. Fala para alguém assim, ó, vai para dentro, querido, em nome de Jesus. Cai para dentro. Vai para dentro. Vai fazendo as movimentações que você precisa fazer e você vai vendo as coisas nascerem. E começar é difícil. Continuar é mais difícil ainda. Às vezes é mais fácil você alcançar alguma coisa do que você permanecer nela. Então, começar é difícil, permanecer, continuar é um desafio, porque o potencial que você e eu temos para regredirmos é muito grande. Quem tem um potencial muito grande para fazer merda aqui? Eu e que mais?
Tamo junto. Eu preciso dar conta de entender que Deus tem algo novo para mim hoje. Você precisa dar conta de entender que Deus tem algo para você hoje. Que é um recomeço de Deus na sua vida. Que é uma nova chance. Me dê uma nova chance. Que a misericórdia dele se renova a cada manhã. São a causa de não sermos consumidos. De que olhar para frente e continuar olhando para frente é a única condição de andarmos sobre as águas. Porque se você olhar para baixo, você vai ver que você está andando de uma forma sobrenatural. Não foi só com Pedro, é comigo, com você. Se você olhar para baixo e começar a fazer conta e medir, como é que eu cheguei até aqui? Não sei. Eu acredito, prefiro continuar olhando para Deus, continuar olhando para Ele e entender que Ele está fazendo milagre diariamente na minha vida. Estava na orientação do doutorado ontem na sexta-feira com o meu orientador, a gente conversando sobre o fechamento da minha pesquisa no final desse ano, para apresentar no começo do ano que vem. E ele falou para mim, Caminho, daqui a pouco vai fazer 10 anos que a gente está junto. Você lembra quando eu te chamei para te preparar para o mestrado? E você olhou para mim com um olhão assim? Eu lembro exatamente quando em 2016 ele olhou para mim e falou: queria te convidar para fazer parte do meu laboratório, vou te preparar para você fazer a prova da UFRJ para História Comparada, para fazer o mestrado. Eu lembro exatamente do dia. E no Letra Viva lá no centro, eu olhei para a cadeira e falei: cara, esse cara não sabe o que está falando, ele não me conhece, ele não sabe, ele está que loucura, eu vou embora, vou sair correndo daqui. E ele olhou para mim e falou assim: eu me sentiria muito honrado se você aceitasse o convite de fazer parte do meu laboratório, eu vou te preparar. Você vai fazer os caminhos, vai seguir os caminhos normais, você vai fazer a prova, vou te preparar, você vai fazer a prova, vai fazer um trabalho, vai ter um objeto, vou pensar que você é um objeto, mas o objeto está dentro de você, e eu vou te preparar para o mestrado, em 2018 você vai fazer a prova. Eu olhei para o cara e falei: esse cara está delirando. E ele falou para mim na sexta-feira: você lembra? Eu falei assim: não lembro. Vai fazer 10 anos daqui a pouco. Você fez o mestrado, metade do mestrado foi na pandemia, no meio do mestrado ali, você se separou, a tua vida foi lá embaixo, você passou pelo inferno, mas você terminou o mestrado. E quando você estava terminando o mestrado, o Flávio Gomes, que é o professor da USP, falou, fez a provocação: o seu objeto é muito bom, eu acho que você poderia pensar em fazer um doutorado. Eu falei: um doutorado? Na banca examinadora. Eu falei: caramba! Ele falou assim: se você parar agora, dificilmente você vai voltar, então você tem que fazer logo a prova do doutorado. E eu falei: então tá, vou fazer. Sem saber, meio que tateando, assim, porque a fé é um pouco isso, gente. A fé não é uma certeza de onde você está pisando, mas uma capacidade de olhar e continuar olhando. Então, assim, eu vou nisso aí. Às vezes você vai ser amparado na fé de outras pessoas, numa palavra de alguém que está falando para você, você está vendo uma coisa, talvez você não esteja vendo. Talvez eu esteja falando uma coisa para você que você não alcançou ainda, e que Deus está desatando a sua mente hoje à noite para você ir a mais à frente, ir adiante. E eu terminei, eu falei para ele: eu lembro, sim, sexta-feira é isso. Ele falou assim: então, eu queria te fazer uma outra provocação. Eu falei: por quê? Agora, se eu estou terminando o doutorado, se você pensasse na possibilidade do ano que vem você entrar no pós-doc. Eu respirei, pós-doc. Eu acho que você pode fazer uma coisa muito maior. Aí eu falei para ele: então tá. Já comecei a acreditar mais. Com 19 anos de idade, eu estava na 4ª série do primário. Trabalhava pra caramba, fazendo tudo. E um dia alguém disse para mim: você pode estudar, você pode voltar para a escola. O pastor Ginaldo falou: só deixa você aprender a tocar no violão da igreja se você voltar para a escola. Eu falei: mas eu trabalho muito. Ele falou assim: você vai dar um jeito de trabalhar e estudar. Eu trabalhava e estudava muito, porque eu sempre trabalhei. Mas voltei para a escola. E eu lembro que eu me converti, eu só trabalhava. Com 17 anos, com 4 meses eu li minha Bíblia toda pela primeira vez. Já li a Bíblia toda várias vezes, com vários planos de leitura. Porque eu comecei a descobrir que eu podia, aquele mosaico, aquela coisa, aqueles retalhos, podia ser um mosaico, uma colcha linda, bonita, um manto, uma balanceada, uma estética nova,
um olhar novo. É o que Deus vai fazer na sua vida. Se você acredita nisso, pode aplaudir a você mesmo. Mas a mente precisa olhar para isso. Eu preciso, ele fala, para que experimente o que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação. Ele fala, a transformação só é possível quando a mente, a mentalidade muda. O problema é que a gente quer transformação com a mesma mentalidade. Eu estou pensando do mesmo jeito e quero transformação. Não, primeiro muda a cabeça. Primeiro tem que mudar a cabeça. Quando a cabeça muda, a transformação acontece naturalmente. E é um processo, ela não acontece na mágica. Deus não é mágico. Deus faz milagres. Quem crê nisso? Diga amém. E o milagre acontece muitas vezes no processo. Eu vou fazendo os movimentos. Eu estou fazendo outros movimentos. Quais são os movimentos de mudança que você está fazendo? Quais são os movimentos da sua mudança que você tem promovido aí nesse ano de 2025? Ou você está esperando alguém mudar, chegar e mover para você? É graça. É um favor que você não merece. E tem uma misericórdia, que é a mão que te segura e te leva na graça. Mas você precisa sonhar, você precisa querer isso, você precisa se ver em outro lugar, em outra condição. Você precisa se ver de uma outra forma. Essa semana está sendo uma semana de muita felicidade para mim. Vocês viram que eu ganhei um prêmio. Agora eu nem sou mais pastor, sou comendador. Quando eu estava ganhando esse prêmio lá, do presidente, da ministra, eu fiquei olhando assim e falei, gente, como é bom você se ver para além das definições das pessoas. Né? Como é bom você ter certeza do que você está fazendo em Deus e você ser íntegro naquilo que você está fazendo. Não vi um dos meus jogadores recebendo o que eu recebi essa semana. Mas eu também não os culpo. Eu só ousei acreditar na educação, na cultura, na ciência, na fé. Isso não está desassociado da minha fé. Eu só ousei acreditar que até mesmo quando as pessoas estão dizendo não, se Deus está me dizendo sim, eu vou preferir acreditar na palavra de Deus. Até aquilo que parece ser um retalho, eu vi a Marisol, filha do Nelson e da Simone, pegando várias gravatas, ela está fazendo moda, está fazendo filosofia, né? Ou moda. Filosofia da Federal, e ela está trabalhando com moda também. E ela pegou várias gravatas do pai, várias gravatas, e começou a fazer roupas. Tem como colocar o vídeo da Marisol aí, rapaz? Não tem não. Não dá, acho que não dá tempo. Nem sei qual é o vídeo para falar. Mas ela pegou várias gravatas e foi fazendo uma blusa assim. Eu falei, gente, que coisa linda. Já estava assim, meu sermão já estava pronto. Eu falei, essa capacidade de pegar uma coisa que parece que não tem mais finalidade, de fazer outra. Customização, né? De você pegar uma coisa e você... Por que para algumas pessoas tem coisas que parecem óbvias e para elas dão um tom, dão um jeito, uma maquiagem, dão uma arrumada? Deus quer despertar a beleza que já imputou na sua vida, em nome de Jesus, naquilo que você tem, no poder que você tem nele para fazer coisas incríveis. Eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do Rei.
Meu Jesus maravilhoso, inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor. Há um segredo no teu coração, dá-me forças para contigo, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça, o grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim, e meu Deus está no meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, eu sei que posso prosseguir, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Eu chamei a Glória Groove para cantar uma música comigo. É assim. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no teu sangue. Quero estar sempre em tua presença, e é por isso que eu clamo a ti. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no teu sangue. Se eu quero expressar teu louvor como um vaso de ouro na casa do rei, purifica-me, Senhor Jesus, leva-me para os teus rios. Quero contemplar a tua face, se é o que mais quero, meu Senhor. Purifica-me, Senhor Jesus, leva-me para o Santíssimo. Eu não sou merecedor desse amor, mas sei que tua graça me basta. Purifica-me,
um glória a Deus aí, querido. Jesus já pode ver. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pode aplaudir a glória a Deus aí mesmo. Glorifica-me, Senhor Jesus. Leva-me para os teus rios. Quero contemplar a tua face. Sim, é o que mais quero, meu Senhor. Purifica-me, Senhor Jesus. Leva-me para o Santíssimo. Eu não sou merecedor desse amor, mas sei que tua graça me basta. Purifica-me. Louvado seja o teu nome. Nós somos vasos nas tuas mãos, Senhor. E sabemos que só o Senhor tem poder de fazer de nós vasos de honra na casa do Rei. Muitas vezes estamos fragmentados. O Senhor tem poder de fazer de nós mosaicos da graça e da glória. O Senhor tem poder de pegar-nos pelas mãos e fazer coisas novas, apesar das nossas fragmentações, das rupturas da nossa alma, Senhor, das rupturas da nossa mente, da nossa história.